Fala galera, o Corinthians é tetracampeão da Copa do Brasil. Na noite deste domingo, o Alvinegro superou o Vasco dentro do Maracanã por 2-1 e voltou a conquistar a taça, que já tinha levantado em 1995, 2002 e 2009. E o Yuri Alberto abriu o placar. Vamos acompanhar aí os comentaristas analisando esse tetracampeonato do Corinthians na Copa do Brasil. O calor da entrega da premiação, das medalhas e da Copa do Brasil. Pela quarta vez, o Corinthians para erguer a Copa do Brasil. É o Corinthians, tetracampeão da Copa do Brasil. É o time do povo, a fiel em festa, para todo o bando de loucos. Em si, obviamente, parabenizar ao Corinthians pelo título, o torcedor, né, que viajou de São Paulo para cá, enfim, de todos os lugares, para acompanhar essa decisão de Copa do Brasil. Um ano com muitas oscilações dentro da temporada do Corinthians. A gente está vendo, por exemplo, o Fabinho, que em algum momento foi questionado no cargo, mas conseguiu fazer um bom trabalho. A chegada, por exemplo, do Hugo Souza, o Fabinho teve muita decisão nisso, né, nessa escolha. Foi questionado, porque o Souza não viu o título da Copa do Brasil. E aquela imagem interessante do presidente da CBF, Samir Chaldi, entregando a medalha para o Dorival Júnior, né? Não foi ele que demitiu o Dorival. Quando ele assume a CBF, o Ancelotti já é o técnico. Mas foram 2 títulos de Copa do Brasil que levaram o Dorival a treinar a seleção brasileira, né? E depois da demissão na seleção brasileira, ele consegue ganhar uma Copa do Brasil para de alguma forma se redimir, dar uma resposta, enfim, ser campeão novamente, né? Então essa história do Dorival com a Copa do Brasil é muito interessante também. Cara, e assim, a gente viu o segundo tempo embaixo da torcida do Corinthians, né? Vocês perceberam que é o mesmo uniforme do título de 2000, o uniforme em referência ao título mundial de 2000 contra o Vasco. O Corinthians fez um acordo com o Vasco para jogar os 2 jogos de branco. E pouco antes do gol, a gente ouviu claramente a torcida entoar o Todo-Poderoso Timão, que é uma música que nasceu e está cantando agora, vocês podem ouvir. É uma música que nasceu naquela final do Mundial de 2000, o Todo-Poderoso Timão, e voltou a ser entoada hoje como um mantra. Ela estava em muito menor número como visitante hoje aqui, mas é uma curiosidade, do mesmo uniforme e do mesmo canto do troféu hoje de Copa do Brasil. Ô Rick, o Corinthians não fez, assim, o Hugo Souza é uma contratação, uma novidade, o Corinthians trouxe o Angileri, mas o Corinthians não trouxe, assim, jogadores ao longo do ano. Acho que o grande reforço do Corinthians foi manter o time da arrancada do ano passado. Esse é um trunfo desse elenco. O Corinthians não tem dinheiro para grandes reforços, mas é um time que joga junto há um tempo. Será que pode fazer alguma diferença no que vem na Libertadores? Não, e eu, na minha opinião, lembra que a gente falou na metade do Campeonato Brasileiro, até agora no finalzinho, que o Corinthians tinha largado, era até vexatório ver o Corinthians jogando o Campeonato Brasileiro com tamanha descredibilidade para o seu torcedor, mas tinha um planejamento. O planejamento do Corinthians era a Copa do Brasil, porque o Corinthians sabia que era palpável. E ter um treinador como Dorival, vencedor de Copa do Brasil, já tinha um caminho bem... Já tinha um percurso bem caminhado já. Então é isso. Quando o Corinthians se vê tendo a possibilidade de ser campeão da Copa do Brasil, ele abre mão. E aí esse elenco bem trabalhado, com jogadores 100% fisicamente começando a ficar pronto, com jogadores que entram e são descobertos pelo Dorival, como o Eric bem falou, do Bom, da descoberta do André. A zaga hoje, para mim, foi quase que perfeita, o André Ramalho e o Henrique. Então, assim, às vezes você não precisa fazer grandes contratações nas janelas, Isaac, para você terminar um ano com títulos, um ano bem feito, né, como foi o Corinthians agora. Mas você precisa saber o que você tem em mãos. E, na minha opinião, o Dorival sabe e soube administrar o Garro, administrar o Memphis, administrar os laterais. Ora jogava o Bidon, ora jogava o Anguielli, que foi importantíssimo nesse final de jogo. O próprio Choca, que entrou para fazer 3 zagueiros hoje. Enfim, é você saber o que você tem na mão. E o Dorival é mestre nisso, mais uma vez demonstrou. Aliás, só uma correção, o Hugo é da leva do ano passado, né? Da leva da janela. Esse ano, Isaac, eu acho que não gastou em multa rescisória. Eu acho que o grande mérito do Dorival, da sua comissão, de quem estava no CT, foi conseguir blindar esse time, esse grupo, do que aconteceu na vida política do Corinthians esse ano. Não é fácil um time grande passar pelo que o Corinthians passou, impeachment de presidente, novo presidente. Notícia, né? Todo dia tinha uma notícia nas páginas policiais. E, de certa forma, o Corinthians conseguiu atravessar esse mar revolto e chegar até a final da Copa do Brasil. Não é fácil. A gente que trabalhou dia a dia de clube, eles dois que foram atletas, cara, isso interfere demais, interfere demais. E o Dorival, com a sua experiência, com o seu jeito conciliador, conseguiu trazer isso, dar uma calma. As próprias questões com o Memphis, de salário. O Memphis, volta e meia, tinha uma questão com ele de grana, e hoje ele acabou sendo o cara que faz o gol do título, né? Então aí você repensa, valeu a pena ou não valeu o investimento no Memphis? Valeu, na minha opinião, valeu. Você tem um cara decisivo e faz um gol de título, de alguma forma, ele tá retribuindo. Ele fez o gol no Mineirão, ele fez o gol do título hoje, então nessa reta final, o cara acabou decidindo pro Corinthians e deu um título. Mas assim, resumindo, eu acho que a capacidade de gestão do Dorival, do Fabinho Soldado e de conseguir blindar esse time, cara, pra mim, é a medalha de ouro do título do Corinthians. E além do mais, o mérito do Dorival, quando a gente fala dessa gestão pessoas, né, que ele fez dentro do vestiário, separando
o que é a questão política do Corinthians com o campo, ele poucas vezes ele contou com os 3 principais jogadores, né? A gente cansou de falar no fechamento do Yuri Alberto, Garro e Memphis. Gin, né? O Gin. Né? O Gin. Esse trio, acho que eles ficaram mais tempo sem jogar juntos. O Dorival ficou mais tempo sem eles. Se você colocar o Carrilho como quarteto, então, pouquíssimas vezes os Carrilho quatro também, pouquíssimas vezes. O Carrilho estava ameaçado de não jogar o restante da temporada, né? Lesão. O Maicon voltou, também ficou fora durante um tempo. E quando o Maicon volta, o meio de campo do Corinthians ganha um pouco mais de corpo. Então ele conseguiu, na ausência desses principais jogadores, achar um equilíbrio da equipe. Quando o Eric, se eu não me engano, aqui falou do Guinegão, por exemplo, você, Rizek, isso foi um achado do Dorival. O Memphis estava fora, ou o Yuri Alberto, não me acordo, mas eu acho que o Memphis estava fora. Yuri estava fora. O Yuri Alberto. E aí ele vai dar oportunidade pro Guinegão. O Guinegão até aproveita. E aí quando o Yuri volta, o questionamento era, e aí, ele vai tirar o Guinegão? Porque o Guinegão estava fazendo gol, jogando bem. Mas eu acho que e ele tirou, né? Isso aí eu acho que assim, é um clichê, mas eu acho que é a grandeza do clube, porque olha o ano do Corinthians, impeachment de presidente, páginas policiais, pedido de intervenção do Ministério Público, uma série de denúncias na base, e olha como termina o ano. Campeão da Copa do Brasil, dos 9 jogos, levou gol só em 2, tem uma derrota na campanha, que foi pro Cruzeiro. Campeão paulista, passando pelo maior rival, aliás, passou pelo Palmeiras, nunca tinha acontecido de passar pelo maior rival em 2 mata-matas numa temporada, passou, final do Paulista e Copa do Brasil, com autoridade, aliás, revelou jogadores, cheio de notícias sobre a base, trouxe esse ano o Guinegão, Dieguinho, o André pro meio campo, entre outros jogadores da base. Então assim, a grandeza, cara, apesar de um ano muito turbulento e do Dorival ter tido esse mérito de blindar o elenco, eu acho que só a grandeza de um clube explica terminar assim 2025. E olha só, né, a gente tá falando aqui de um planejamento final que deu certo. Mas imagine só se o Corinthians hoje aqui não consegue fazer o jogo que fez e o Dorival ter deixado o Garro no banco. Imagine só que as pessoas iriam estar falando, mas deixou o principal articulador, o jogador que poderia mudar, deixar alguém na cara do gol. Então, isso é entendimento de um treinador que sabe a hora de colocar. Hoje ele precisava de uma força maior. Que foi escolha dele tática ou porque o Garro trabalhava? As duas coisas. Eu acho que fisicamente o Garro não estava pronto, e aí ele fez um primeiro jogo muito abaixo, e o Dorival percebeu isso. E o jogo contra o Cruzeiro lá em Minas falou-se muito. Foi isso, o jogo contra o Cruzeiro no Mineirão falou muito o que precisava para jogar fora de casa. E praticamente foi o quarteto. Acho que só o Martínez que entrou no lugar do Carrillo. Mas a atitude do Corinthians lá contra o Cruzeiro foi bem melhor do que agora, mas aí, o jogo de hoje. Sim. Em relação à escalação contra o Cruzeiro, isso foi o Carrillo, Ranieri. O Ranieri que não estava, exatamente. E aí, Zé, quando você tem um treinador que entende e ele sabe o que ele pode fazer, ele tem uma carta na manga como o Garro, que nem precisou dessa carta na manga hoje, você vê o resultado dentro de campo. São jogadores que entendem que não vão ficar no banco de reserva de birrinha, não vão ficar ali na preleção depois que sair a escalação, puto porque o treinador não deixou ele no banco. Isso é gerenciamento, é o que vocês acabaram de falar. Num ano complicadíssimo do Corinthians. Ele conseguiu fazer isso. E o resultado tá aí. Aliás, não é mole, campeão com o Santos, com o São Paulo, com o Palmeiras e com o Corinthians. Ele tem muito mérito, né? E ele passou por uma seleção brasileira muito questionado por merecimento. A gente tem que ser crítico, né, em relação a isso. O trabalho dele na seleção não foi bom. A imagem dele lá quando os jogadores se reúnem para bater o pênalti e ele não está ali orientando os jogadores para bater o pênalti, aquilo repercutiu muito mal. Mas não diminui a capacidade dele como treinador. Ele assume um Corinthians. E eu imagino que quando ele assumiu o Corinthians, ele sabia de todo. O Dorival conhece o futebol brasileiro como ninguém. É um dos treinadores mais experientes que a gente tem no futebol brasileiro. Então ele já conhecia o cenário do Corinthians, o cenário principalmente político. Quando ele tem essa gestão dentro do vestiário, que para mim é o mais importante, um treinador conseguir controlar o ego do jogador, tentar escolher os melhores jogadores, esse assunto do Garro. Quando sai a escalação, 3 volantes sem o Garro no meio de campo, num jogo que você precisa ter criação, assim, eu olhando a escalação, falei, poxa, o Dorival errou. É que o time é campeão e quando o time é campeão, a gente acaba, às vezes, esquecendo das coisas ruins que aconteceram, as decisões que foram tomadas. E é justo a gente elogiar o trabalho quando é campeão. Só que nesse momento, é importante também internamente o Corinthians começar a ajustar a casa. Aproveitar que o clima está saudável, que o clima está legal, começar a ajustar a casa. A ausência do Garro hoje, se o Corinthians não ganha, se o Corinthians não é campeão, não sei se o Dorival permaneceria no cargo, não sei se a cobrança seria muito grande porque ele não escalou o Garro. O Garro tem um problema no joelho, o Garro fisicamente ou clinicamente não... Foi um ano de números ruins do Garro, né? Porque é um jogador extremamente importante para essa formação, para esse jeito que o Corinthians joga. O Corinthians muitas vezes no jogo de hoje trouxe o Vasco para o campo defensivo para justamente dar campo para Yuri, principalmente, e para Memphis Depay. Se a gente analisar os gols, tirando o segundo gol, que aí tem um mérito do individual, né, do individualismo do Bidon, que ele faz a jogada de costa, ele praticamente dá uma meia-lua no volante no Cauã do Vasco.
E aí acontece o segundo gol. Mas o Garro era o jogador hoje para ser titular. Mas sabe o que eu acho, Dena? O Garro estava baleado, o Yuri estava baleado. Eu acho que o Dorival optou por deixar apenas um jogador meio baleado em campo e tentar dar saúde para o meio campo para competir. Você vê que o Yuri precisou tomar remédio durante o primeiro tempo. A gente vendo o jogo ali atrás do gol, ele toda hora colocava a mão na perna, no pubis. E o Yuri acabou sendo um jogador muito decisivo também, né? Ele fez um gol e deu assistência no segundo gol. Então eu imagino que o Dorival tenha olhado para o cenário dele e falou assim, eu só posso botar um cara baleado em campo. Só um cara que não vai me dar tudo. E o Yuri tem essa característica de se entregar. Eu acho um jogador assim, muito diferente para a nossa realidade no futebol brasileiro. Um jogador diferente, um jogador que se entrega em campo. E hoje foi premiado com um gol e uma assistência. Você vê o Garro Tá chegando o Garro aí, ó. E aí, Garro? Que tal? Tudo bem? Parabéns. Parabéns pelo título. Tá cheio ali atrás, ó. Tá cheio ali. Tá cheio. Tem o microfone do Garro. Cara, inclusive podemos começar a conversa com o Garro, a quem eu considero o principal jogador do time, sobre a dificuldade dele na temporada, né? Aposto que nem ele, apesar de terminar o ano campeão, o esforço que ele fez para jogar o Paulista, né? Foi um grande esforço, terminar o ano campeão da Copa do Brasil. Não foi um ano pessoalmente dele jogando à altura do que ele já fez no Corinthians, né? Fisicamente. Gal, queria que você fizesse um balanço do ano do Corinthians e do seu ano que termina com essa conquista tão grande aqui. Bem-vindo ao fechamento, boa noite. Boa noite, obrigado. Obrigado por as palavras. A verdade que foi uma noite que sonhei muito. Este ano foi un año bien difícil para mí, para mi familia. Mas hoy entiendo que a veces la vida va a pasar por situaciones que uno acha que no va a salir. Mas si você continúa, si você acredita, si você entiende que es un momento de la vida, mas no es toda la vida, acho que Dios al final premia. Y hoy es lo que aconteció. Dios premió a este grupo. Como falei recién ahí, el año fue difícil, mas o Corinthians é uma coisa incrível. O Corinthians, a gente desde o princípio do ano passado, começou a criar um grupo de homens, né? Não só de jogadores, de pessoas. Hoje todo o grupo dentro aí do vestiário, vibrando em uma mesma sintonia. O CT, tem um funcionário do CT aqui que é a primeira vez que viajam em avião e estão aqui com nós. Para mim, estou arrepiando de falar isso, porque para mim, o cara que faz o lanche para nós todo, o café de manhã todo dia, ele hoje está aqui. Ele tem a mesma felicidade que tem meu pai, que tem minha mãe. E ele é quem vê a gente sofrer dia a dia, né? Então, para mim, isso é uma coisa incrível. Ser campeão, mas não esquecer das pessoas que sempre estiveram conosco. Garro, primeiro, enhorabuena, parabéns pelo título. Parece que você já está no Corinthians a vida toda, pela identidade que o torcedor tem com você e você com o torcedor. Você citou que foi um ano difícil para você, né? Não só fisicamente, mas clinicamente. Queria que você falasse um pouco dessa relação com o Dorival nessa reta final, de você não ter sido titular nas partidas finais, sendo que você é um dos jogadores, se não o jogador mais importante nessa função de criador, de 10 do Corinthians. Queria que você falasse um pouquinho dessa relação nessa reta final com o Dorival. E parabéns mais uma vez pelo título. Obrigado, obrigado. A verdade que a gente teve uma conversa faz, acho que 3 semanas atrás, 4 semanas atrás, antes do primeiro jogo do Cruzeiro. A gente sabia que esta possibilidade estava, então o professor fez uma conversa por aí os líderes do grupo para a gente falar disso, né? De que a gente estava muito perto de conseguir um título. E hoje só tenho palavras de agradecimento para Dorival, porque acho que ele entendeu também o momento que eu estava vivendo e sempre foi legal para mim, leal. Ele foi leal. Este último jogo ele falou para mim que ia começar do banco, mas a gente sempre olho a olho, né? Eu falei que não gostava da situação que ele estava colocando, mas vai respeitar a ele e não importa quem jogue, eu quero que o Corinthians seja campeão. Então acho que passa por isso. O mensagem que ele passa ao Lucas, são pessoas honestas, são pessoas que transmitem sua energia mais desde o coração, sempre tratando de que todo mundo esteja bem predisposto. Eu sei que não foi meu melhor ano tecnicamente, mas dentro de mim sei que meu ano terminou sendo muito bom. Sei que le ganhei ao ano, passei por momentos muito difíceis. Acho que só eu, Deus e minha família sabem o que eu passei. Mas como falei, al final deu tudo certo, né? Garro, parabéns pela conquista. A gente estava abordando aqui que foi um ano muito difícil para o Corinthians, fora de campo, politicamente, com muitas notícias fora do futebol, mudança de presidente. Como é que foi o trabalho dentro do CT? Como é que vocês conseguiram se blindar para que esse tipo de notícia não entrasse no dia a dia de vocês? É que acho que isso foi o mais importante que a gente fez. O Corinthians é um clube muito grande e quando não tem problema, quem não odeia o Corinthians procura um problema para criar, né? E a gente se blindou, a gente entendeu que
que era nuestro año, desde el momento que a gente ganó Paulista, ahora a gente gana Copa Brasil, después de Flamengo, con todo lo que significa, ¿no? Y con todo respeto a Flamengo, a gente hoje, después de Flamengo, es un time que más taça levantó durante este año. Y a gente só fez 2 contratações, o Angeleri y o Vitinho. Entonces, ahí você demonstra a fortaleza do grupo, de un grupo que el año pasado daban por rebaixado. A gente tinha 0,004 posibilidades de jogar a Copa Brasil, y hoy a gente aquí es campeón da Copa Brasil. Entonces, no tengo palabras, só fico muy emocionado. Y quiero ser grato con todo quien acreditó en nuestro grupo, con este grupo que en un momento más fugido de mi vida, ellos me recibieron cuando volteé, cuando aconteció todo, me levantaron y hoy puedo decir que somos campeones de Brasil. Carro, tudo bem? Parabéns primeiro, Richarlison falando aqui. Qual foi o momento ou a chave, ou se teve alguma reunião, algum tipo de planejamento dos atletas na metade ou para frente do Campeonato Brasileiro que vocês enxergaram essa possibilidade da Copa do Brasil como um fechamento perfeito para o Corinthians? Porque chegou um determinado momento do Brasileiro que o Corinthians não tinha mais chance de ir direto para uma Libertadores, também não sofria com rebaixamento. Teve uma reunião entre os líderes, teve um pacto, vamos dizer assim, dos atletas falar assim, vamos aqui, galgado devagar, vamos ficar todo mundo quietinho, todo mundo fisicamente se preparar, porque a Copa do Brasil ela é uma chance para a gente voltar para a Libertadores e terminar o ano perfeito. Teve esse momento? Sí, a gente este año teve muchas conversas. El profesor es una persona que gosta de falar de que cada jugador dé su punto de vista, de cada jugador fale el sentimiento que está teniendo sobre el grupo. Y acho que eso fue muy importante también durante todo el año. A gente, si você ve hoje, Corinthians termina en campo con André, que jugó su primer juego no faz muito tempo, y él está aquí jugando una final de Copa de Brasil. O Guilherme Gao, que fue muy importante para nós, a gente consiguió, siendo de ese jeito, de dar la posibilidad a los meninos que estaban comenzando de ser gigantes, ¿no? Acho que eles impulsaron a nós. Y esa conversa que a gente teve fue muy importante, porque en ningún momento a gente falou de abrir mão de nada. Como você falou, o Brasileirão estava aí, mas em nenhum momento a gente falou vamos abrir mão. A gente queria classificar a Sul-Americana por Brasileirão, a gente queria jogar Libertadores por campeão da Copa Brasil. Este grupo es un grupo fugido. Este grupo es, la verdad que só tengo palabras de elogio para eles, porque en los momentos difíciles aparecen los hombres. A gente fez un jogo contra un rival como Cruzeiro lá, a gente sai com uma vitória. Hoje acá, então, a gente escutou muitas coisas sobre nós, sobre o Corinthians, sobre todo lo que falavam fora. Mas hoje o campeão é Corinthians. Você fica pro ano que vem e se te pergunto, tá vendo seus números aqui, na primeira temporada sua, você jogou pra caramba, assim, 63 jogos, na segunda, que foi essa, você caiu pra 35 jogos. Você fica pro ano que vem e qual o planejamento para você ter um ano com menos sofrimento e fisicamente estar melhor? Falei com a gente do departamento médico. Acho que terminei o ano fisicamente bem, não tenho dor no joelho, estos últimos 3 jogos joguei sem dor nenhum, e para mim o 2026 está começando, né? Eu sei que todo mundo quer ir de férias, eu preciso da férias mais que ninguém, mas o Corinthians vai jogar a Copa Libertadores e meu sonho é esse também. Meu sonho é que o Arena vibre na Copa Libertadores, que o torcedor corintiano se identifique com isso, porque o Corinthians é um time muito grande para jogar a Sul-Americana, com todo o respeito que merece, né? Mas o Corinthians tem que, a partir deste ano que vem, entender que si todo el mundo viviera juntos y el torcedor y a gente que está dentro del club entiende que las cosas cuando se hacen de corazón y por el bien de Corinthians, todo el mundo sale victorioso. Acho que o Corinthians de aqui para frente vai ser um time mais grande ainda. Quando você fala, Garro, me permite, quando você fala que você passou muitas coisas, foi na vida pessoal ou a questão clínica do teu joelho, a tua preocupação com a tua questão de saúde do joelho, não estar em campo, porque você se emociona quando você fala sobre essa questão de que você teve dificuldades essa temporada e que você não entregou para o Corinthians o que você gostaria por algum motivo. Algo pessoal ou coisa de campo, a questão do teu joelho que te preocupou bastante? Todo mundo sabe como começou meu ano. Comecei o ano muito mal, coisas da vida. Por isso falo que a vezes parece que nenhuma coisa vai sair, que tudo está mal. E nesse momento onde me sentia a pior pessoa do mundo, só estava minha família e Deus, como falei. Acho que ele também foi muito importante para mim, mis amigos, porque nesse momento você vê, em verdade, eu passei de ser o melhor jogador do Brasil, o melhor meia do Brasil, a não receber nenhuma mensagem, né? Então, acho que o importante nesse momento é saber de onde eu venho, de onde eu estava,
quién soy, los valores que yo tengo, la familia que yo tengo. Y acho que de ahí comenzó mi año, de percibir las cosas importantes de la vida. Sé que muchas cosas hoy se falan y por ahí muda un poco a imagen de una persona. Pero, como falei, hoje estoy muy feliz de poder estar aquí y de poder falar de que Corinthians es campeón. Y nunca esqueció de quien no tinha dinheiro, do funcionário que trabalhou dia a dia. O Corinthians é campeão porque merece, não só dentro do campo, fora do campo. O Corinthians nunca esqueceu disso. O torcedor querendo pagar o arena, o Corinthians é coração, e quando você faz as coisas de coração, acho que é muito difícil que dê errado. Me deixa, eu vou complementar meu pai. Tem alguma questão sua pro ano que vem ou você fica pro ano que vem? Que você não foi enfático se fica pro ano que vem. Vou jogar Libertadores. Então, beleza. Boa Libertadores, Gal. Parabéns, Gal. Parabéns. Enhorabuena. A gente... Parabéns. A gente vai ao vivo, como eu falei, os números dele esse ano caíram muito em relação ao ano passado, né? Denise Tomás Bastos está na zona leste de São Paulo, que deve estar em festa. Denise, bem-vindo ao fechamento. Tudo bem, amigos? Ó, o pessoal não cansa de comemorar esse tetracampeonato do Corinthians da Copa do Brasil. E daqui o pessoal vai na caminhada até o estádio, que fica, ó, pelo menos uns 300 metros pra frente, porque eles querem esperar o time do Corinthians chegar aqui em São Paulo pra seguir comemorando, meus amigos, até depois do Natal. Não tem fim dessa comemoração, viu? Voto pra vocês. Obrigado, Denise. Cara, assim, o Corinthians, como destacou o Garro, a gente abriu o programa também falando sobre isso, ele não tem dinheiro para grandes contratações. Então, esse ano ele trouxe Vitinho e o Angileri, né? O que eu fiquei sabendo é que, assim, o grande esforço da diretoria, comandada pelo Fabinho nesse quesito, é assim, a gente não tem como trazer ninguém, mas a gente vai manter o time do ano passado. Então, o time que é campeão aqui é o mesmo time da arrancada, praticamente o mesmo time da arrancada que fez o maior número de vitórias da história do clube brasileiro e levou o Corinthians para a pré-Libertadores. Será que isso pode fazer uma diferença? Ano que vem o cenário não deve mudar tanto assim, de grandes investimentos, mas a meta é tentar manter a base. Você acha que isso pode fazer diferença ano que vem? Cara, é importante você manter a base, né, Rizek? Isso é sem dúvida. Agora, se você estiver atento ao mercado, que eu acho que o Corinthians está fazendo isso, assim como todos os clubes nessa época do ano, e tentar reforçar o seu elenco é extremamente importante. Vale lembrar que a temporada que vem é uma temporada difícil, né? Campeonato Brasileiro começando mais cedo, enfim, os estaduais, aí tem Copa do Mundo, enfim, é um ano muito especial e muito intenso. E o time vai pro terceiro ano jogando junto. Eu acho que isso é importantíssimo você manter a base. O que o Garro falou aqui, que eu achei 3, 4, 5 minutos aqui excelentes do Garro. A gente conseguiu, obviamente, eu imagino que você de casa também conseguiu entender o que ele expressou, o sentimento dele. E eu estava falando aqui antes, né, até antes mesmo dele chegar, da escolha do Dorival em não colocá-lo em campo como titular. Mas ele deixou claro aqui, né? Ficou bolado. Ele não gostou, porque na minha cabeça, né, Richard, ele tinha uma limitação física. Ele não tinha, não, ele falou que estava zerado. E aí ele falou que nos últimos jogos ele estava jogando sem dor e tal, então foi mas ele só jogou uma decisão bem mesmo do Dorival. Contra o Cruzeiro entrando no jogo, né? Partidas que o Garro começou jogando, contra por exemplo, contra o Vasco em São Paulo, ele teve dificuldade, cara. Foi um ano que, assim, ele fez 2 gols, 6 assistências só. Longe do jogador que ele é. Que ele foi eleito o melhor meia do futebol brasileiro mesmo no ano passado. E esse ano teve muita dificuldade mesmo. Mas ele mesmo sabe, né? Ele falou aqui que ele sabe que ele foi abaixo, mas teve essas questões que ele apresentou pra gente. Mas ele sabe que ele foi abaixo e ele precisava, sim, dessa questão física que demorou a chegar, ele mesmo fala, demorou um pouquinho, e que agora no final do ano ele estava pronto, mas está tudo bem pelas opções do Dorival, por aquilo que ele é, e ele já falou que o sonho dele era para Libertadores, possivelmente. Porque o Dorival falou lá no Mineirão que se o Garro tivesse bem, teria sido titular. Então, não tem por que duvidar do Dorival. É difícil saber, né? O atleta sempre vai achar que tá bem, né, pra jogar, né? Sim. Mas assim, eu acho que o Dorival teve muito mérito nesses 4 jogos, digamos assim, finais, né? Os 2 contra o Cruzeiro e os 2 com o Vasco. Porque, como vocês disseram, não é fácil deixar o Garro no banco. Não é fácil. E o treinador tem que ter personalidade e entender que pro time, coletivamente, é melhor o Bidon ali. E deu a resposta. A jogada que o Bidon fez, ela chancela a escolha do Dorival. Foi a jogada do gol, a jogada do título, a jogada da Copa do Brasil. Aliás, o jogo do Bidon, né? Sim, sim. O jogo do Bidon. Jogo muito bom, muito competitivo, mas com esse brilho final, né? Da jogada. Bem, né? Cara, o grande ano do Mateuzinho, jogaram muito o Mateuzinho também jogou Vou te falar, o Mateuzinho e o Bidu... O Mateuzinho é um jogador da confiança do Dorival desde 2022, né? Desde 2022. E o Gustavo Henrique também, eu acho que foi o ano que eu vi ele jogar melhor, na carreira inteira dele. Não, fez Gustavo um bom jogo. Henrique, Se você pegar o Gustavo Henrique também, mas Grande artilheiro, né? Zagueiro artilheiro. Se você pegar o gol do Vasco... E olha quem tá aí. Hugo Souza. Parabéns, Grande cara. Hugo Souza. Tudo bem? E aí, meu parceiro? Eu tô bem, cara. Essa pergunta não precisa fazer hoje. Essa pergunta não precisa fazer hoje. Eu vou perguntar de novo. Tá felizão, né, meu parceirinho? Bem-vindo, Hugo Souza. A gente tava comentando aqui, né, Rizek, Eric, enfim, Richards, enquanto o Hugo se prepara aqui para trocar uma ideia com a gente, de que o lance do gol, tava falando, Hugo, do Vasco, o Mateuzinho, no confronto com o Andrés, estava ganhando todas. E num momento, ou em algum momento, numa situação de mudança de tática ali no campo, por circunstâncias do jogo, o André Gamalho vai lá marcar o Andrés, né? E ele consegue driblar
com facilidade, e aí faz o cruzamento, a gente analisando, não tinha nem como você sair, uma bola muito rápida, e aí o Nuno consegue fazer o gol, mas a gente estava elogiando a atuação do Mateuzinho, que ele estava no confronto do mano a mano com o Andrés, que é um dos jogadores mais importantes nessa reta final do Vasco, jogador de velocidade, do mano a mano, e que o Mateuzinho estava fazendo um jogo até equilibrado, né? Cara, eu acho que assim, prazer estar falando com vocês aqui. O Matheus é um grande, cara, além de meu irmão, eu falo, pra mim ele é um dos melhores da posição. E tem muito refino técnico, ele tem muita saída, ele tem muita força, muita virtude, anda bem pra frente, pra trás, melhorou muito defensivamente. E ele tem nos ajudado muito, ele é um jogador muito importante. Mas por situação de jogo, o André precisou fazer a cobertura dele ali. E os jogadores do Vasco têm muita qualidade do meio pra frente ali, então, não só do meio pra frente, a equipe do Vasco é uma equipe qualificada. Mas os 3, 4 da frente ali, tanto o Coutinho quanto o Ryan e o Andrés Gomes são jogadores, o Nuno também, são jogadores de altíssima qualidade que podem resolver o jogo a qualquer momento. Assim como a gente tem Garro, Yuri, Memphis, que podem também resolver o jogo a qualquer momento. E numa jogada individual ali, ele foi muito feliz, acertou o cruzamento na cabeça do Nuno, eles fizeram o gol. Mas independente disso, acho que tem que parabenizar nossa equipe, porque em nenhum momento a gente perdeu a organização. A gente treinou e fez o que a gente treinou, né? Em alguns momentos a gente não conseguiu desempenhar com bola o que a gente queria fazer. Porque a gente é um time que quando tem a bola a gente se sente melhor, a gente se sente mais à vontade. Mas a gente entendeu o que o jogo estava pedindo, entendeu que se a gente marcasse um pouco mais e saísse aí com uma bola para matar o jogo, seria mais benéfico pra gente. E a gente conseguiu, como eu falei, a gente tem caras que podem mudar o jogo a qualquer momento. Gol de Yuri e Memphis, 2 caras que são gigantes. E agora comemorar e parabenizar todo o grupo pelo jogo que fez hoje. Hugo, vamos fazer uma introspectiva do seu ano, cara? Já na fase de grupos do Paulista, pega um pênalti do Estevão no Allianz Parque, certo? Corinthians empata aquele jogo. Final do Campeonato Paulista, pega um pênalti do Veiga, Corinthians campeão. Se aquele pênalti entra, poderia ter mudado a história da conquista. Copa do Brasil, de novo, protagonista contra o Palmeiras. Pega 2 pênaltis contra o Cruzeiro na semi. Chega na seleção... Sendo decisivo, né? Exato. O Gabriel, que se a bola entra, o Corinthians não estava aqui. Salva um match point contra o Cruzeiro, né? Do Gabigol, um dos grandes batedores. Chegou na seleção, estreou na seleção. Que ano, cara. Parabéns. Obrigado. Assim, eu sou um cara muito apegado a Deus. Eu costumo dizer que tudo que acontece na minha vida é por permissão de Deus. É porque eu tenho uma mãe que ora, tenho uma noiva que ora muito por mim, tenho uma família que está sempre do meu lado e me ajuda nas orações, que nunca largam a minha mão. E eu sou muito grato a Deus e eu honro a Ele em todas as partes da minha vida. Se hoje o resultado fosse diferente, não sei se eu estaria aqui, mas eu estaria falando a mesma coisa, que a honra e glória sempre é de Deus. Mas eu estou muito feliz por tudo que Ele tem me proporcionado viver. Eu cheguei nesse clube aqui desacreditado, contestado, mas eu sempre acreditei no meu potencial, sempre acreditei na palavra que Deus colocou sobre a minha vida e eu nunca deixei de trabalhar, nunca deixei de acreditar e hoje nunca foi diferente. Eu acho que esse ano foi um ano muito especial para mim, um ano de convocações, um ano de 2 títulos com a camisa do Corinthians, sendo decisivo, sendo importante, tendo uma relevância muito grande e, cara, eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que Ele está fazendo, que nem nos meus melhores roteiros eu poderia escrever isso. E eu só tenho a honrar e engrandecer o nome dele. Pô, quem é que teve um ano desse, cara? 25, cara? No gol, ninguém. No gol, ninguém. Hugo, eu queria te fazer uma pergunta sobre esses 4 jogos finais, né? Porque foi um atrás do outro, uma sequência insana, né? As semifinais e as finais. E o Corinthians jogou melhor fora de casa do que em casa. Por quê? Foi coincidência? Fica na paz. Foi coincidência? Foi uma questão de estilo de jogo? Foi mérito também de Vasco e Cruzeiro na Neoquímica conseguir impor um jeito de jogar que atrapalhou o Corinthians? Mas o fato é que no Mineirão e aqui no Maracanã o Corinthians conseguiu desempenhar melhor, né? Cara, na verdade, assim, a gente sempre foi muito forte dentro de casa. O Corinthians sempre foi muito forte dentro de casa. Mas se você olhar a campanha da Copa do Brasil, a gente foi 100% fora de casa, né? E eu acho que o jogo da Neoquímica Arena, primeiramente, o primeiro jogo da final, na verdade, o segundo jogo contra o Cruzeiro foi um jogo onde a gente faz um segundo tempo muito bom. É o Christian, ex-volante do Corinthians. Ex-volante. Tá mexendo com o Hugo aqui. Ele tá mexendo com o Denilson, né? Comigo não. Denilson, achei que era com Ele me adora. A gente faz um segundo tempo muito bom, onde a gente consegue fazer o gol e levar para os pênaltis. E no primeiro jogo da final, acho que a gente errou muito, tecnicamente, que é uma das coisas que o nosso time tem de melhor, a gente errou bastante. E isso acabou afetando mentalmente, a gente não conseguir desempenhar nosso jogo. Isso atrapalhou nosso desenvolvimento no jogo, e atrapalhou o que a gente ia fazer durante a partida. Mas o importante foi que a gente não perdeu o jogo, a gente se manteve vivo, a gente trouxe para cá um empate. Porque a gente sabia que se a gente conseguisse pôr um pouco a bola no chão e jogar, a gente tinha qualidade para vencer o jogo. Em São Paulo, vocês acharam que assim, é melhor empatar do que arriscar muito? Chegou em algum momento do jogo que vocês pensaram diante das circunstâncias do jogo, sim, porque a gente viu que a gente não estava no nosso dia. Então a gente achou muito válido a gente conseguir segurar o resultado e não perder, para que a gente pudesse trazer o jogo para cá. E a gente foi muito feliz hoje, fizemos um jogo muito cirúrgico, se eu puder dizer assim, e estamos voltando para um título. Aliás, impressionante essa campanha mesmo, né? Ganhou do Novo Horizontino 1-0, era estádio do Dorival. Ganhou do Palmeiras 2-0, ganhou do Furacão 1-0, ganhou do Cruzeiro 1-0 e hoje 2-1. Ganhou todos os jogos fora de casa e tomou um gol sofrido, como ele bem falou. Ricky. Hugo, primeiro parabéns pelo título. Obrigado. A gente estava conversando com o Garra aqui um pouquinho antes de você chegar e ele falou dessa questão de o grupo estava fechado e blindado contra qualquer coisa, qualquer situação, seja ela extra-campo ou até na questão do dia a dia mesmo, de acontecimentos do
brasileiro talvez ter saído de mão, não ter saído da forma que vocês gostassem que saísse. Eu queria saber qual que é o momento desses caras que você, com certeza deve ser um líder, que falaram assim, não, a gente tem possibilidade sim, a gente pode terminar esse ano fechando com chave de ouro. A gente não precisa bater desespero. Tá tudo ok. Porque, assim, impressionante, como o Eric falou, esses 4 últimos jogos eram um Corinthians totalmente diferente. Era um Corinthians que a gente não via no final desses jogos de brasileiro. Qual foi o importante dessa blindagem? O Garro foi muito enfático em falar que houve essa blindagem, sim, e que houve essa conexão de um olhar no olho do outro, e o Dorival, muitas vezes, dando essa liberdade para vocês falarem. Isso é muito legal de ouvir, porque quem tá lá do outro lado não sabe que isso acontece às vezes. Quando acontece tudo certinho, todo mundo fala, deu tudo certo. Mas quando tá errado, existem esses momentos que vocês param, um olha pra cara do outro, aquela lavação de roupa dentro do vestiário, que só vocês sabem. A gente lava a roupa, hein, mano? É isso aí. Então é isso. Quando que aconteceu? Porque é impressionante como mudou a chave o Corinthians. Cara, a gente é um grupo que eu tenho que parabenizar, né? Um grupo de homens, assim, né? E quando eu falo grupo de homem aqui, a gente não tem medo de falar a verdade um na cara do outro. A gente não tem medo de apontar o dedo quando precisa, de dar esporro quando precisa, de ouvir quando precisa. E a gente soube muito bem virar a chave do que foi a temporada para esses últimos 4 jogos. A gente entendeu o tamanho que tinha esses 4 jogos para nós, para nossa torcida, para o clube, e eu acho que isso foi o crucial para que a gente pudesse desempenhar muito bem durante esses jogos, porque a gente sabia, foi um ano conturbado, um ano que teve inúmeras coisas, um ano que talvez pudesse terminar de uma forma muito ruim, só que a gente sabia que por tudo isso a gente conseguia fazer com que esse ano terminasse de uma forma gloriosa. Então a gente só tem a agradecer a Deus, honrar a Ele, porque no momento que a gente mais precisou, a gente se fechou muito, a gente ouviu o que o outro tinha para falar, a gente teve momentos onde a gente sentou numa sala, todo mundo se reuniu, todo mundo abriu o coração, cada um falou o que precisava falar, ouviu o que precisava ouvir. Eu acho que esses momentos foram importantíssimos para que a gente pudesse virar a chave e entender, cara, até aqui não foi bom, beleza, mas tudo que a gente construiu para chegar na Copa do Brasil, a gente pode fazer valer a pena. A gente pode fazer valer a pena tudo que a gente passou até aqui e terminar o ano com chave de ouro, e acho que a resposta foi essa aí dentro de campo. O papel do Dorival. O Corinthians é tetracampeão da Copa do Brasil. Na noite deste domingo, o Alvinegro superou o Vasco dentro do Maracanã por 2-1 e voltou a conquistar a taça que já tinha levantado em 1995, 2002 e 2009. Yuri Alberto abriu o placar e depois de Nuno Moreira empatar, coube a Memphis Depay fazer o gol do título, após jogadaça de Breno Bidon. Na ida, na Neoquímica Arena, os times empataram em 0-0. A conquista marca o segundo título corintiano no ano, já que no primeiro semestre o time já havia conquistado o Campeonato Paulista. E mais do que encerrar o jejum de 16 anos sem títulos na Copa do Brasil, ainda finda um incômodo período sem títulos nacionais da equipe, que perdurava desde 2017. Quando o Alvinegro foi campeão do Brasileirão pela última vez. Além do título e um prêmio milionário no valor de 77 milhões, o Corinthians ainda garante vaga na fase de grupos da Conmebol Libertadores em 2026 e também na Supercopa do Brasil, em que ficará frente a frente com o Flamengo no mês de janeiro. O primeiro chute com um certo perigo aconteceu apenas aos 14 minutos, com Yuri Alberto mandando ao lado do gol. E se na primeira ele errou, na segunda ele marcou. Na marca de 18, o camisa 9 recebeu o lançamento de Mateuzinho, dominou com estilo e bateu no cantinho para vencer o goleiro Léo Jardim. O gol foi o segundo do atacante, cornetado por parte da torcida na campanha da Copa do Brasil. Aos 25, Yuri teve a chance de praticamente matar o jogo. Martínez acertou um voleio que serviu de lançamento. O centroavante, de frente para o gol, chutou alto e perdeu grande oportunidade. Passado o baque, o Vasco entrou no jogo e criou sua primeira chance aos 30, encabeçada de Thiago Mendes, que Hugo Souza defendeu com tranquilidade. Na sequência, aos 35, Ryan fez ótima jogada e mandou para a área, mas Felipe Coutinho não conseguiu avançar. A pressão deu resultado aos 40. Raniel errou no meio-campo. Andrés Gomes encarou André Ramalho e cruzou na cabeça de Nuno Moreira, que apareceu atrás da marcação e deixou tudo igual. Na volta para a segunda etapa, o cenário permaneceu equilibrado, até o corintiano conseguir o gol na individualidade de seus jogadores. Breno Bidon fez uma linda jogada, com direito a belo drible em Cauã, após a bola passar por Mateuzinho.
Ela chegou em Yuri Alberto, que tocou para Memphis Depay empurrar para as redes. Com a vantagem no placar, o Corinthians, na experiência, foi administrando e deixando o tempo passar, enquanto o Vasco tentava basicamente em bolas aéreas. Já nos acréscimos, em cobrança de falta ensaiada, Ryan bateu forte, para a boa defesa de Hugo Souza, garantindo o título para o Corinthians. Neste domingo, no Maracanã, a temporada do futebol brasileiro será oficialmente encerrada com o Corinthians campeão da Copa do Brasil. Disputada desde o início dos anos 80, a competição está na sua 37ª edição e até o momento apenas 17 clubes de todo o Brasil tiveram a honra de levantar a taça.